Louvado seja o nome do Senhor. Se você puder abrir a tua Bíblia em Lucas, o médico, grande médico Lucas. Lucas 23, no capítulo 39. Amém, irmão. Amém. Muito obrigado, sim. Glória a Deus. Lucas capítulo 23, versículo 39. Aleluia. Glória a Deus. Quero trazer essa mensagem, justamente fala de crucificação. Eu quero dizer para você que nós não precisamos ser crucificados. O Senhor Jesus foi crucificado pela nossa vida e hoje nós estamos aqui para reconhecer a grandiosidade que é o Senhor Jesus. Amém, amados? Amém. Lucas 23, 39 diz assim: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Olha só, nós na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas esse nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Olha como Jesus é. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Olha que promessa que esse homem, mesmo sendo crucificado, recebeu do Senhor lá na cruz, a promessa que estaria comigo, Jesus, no paraíso. Amém? Pai, eu quero te agradecer, Jesus. Eu quero te louvar, eu quero te exaltar nesse dia maravilhoso que o Senhor, o nosso Deus, preparou para as nossas vidas, Senhor. Aqui está o teu povo. Nós vamos pregar, nós vamos falar do teu amor. Por isso eu peço ao Senhor, fica conosco e nos abençoa em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, igreja? Pode tomar teu assento, em nome de Jesus. Para nós é uma alegria, amém? Para nós é uma alegria poder estar na casa do Pai nessa noite maravilhosa. Eu sei que está muito quente, mas pelo menos tem um marzinho, dá para refrescar um pouquinho, amém? Hoje fez muito calor, mas nós estamos aqui para adorar, para glorificar o nome do Senhor. Amados, essa passagem bíblica aqui, ela é uma passagem bem conhecida, né? Todos nós conhecemos os dois malfeitores, dois homens que foram crucificados juntamente com o Senhor Jesus, mas a palavra diz que um se arrependeu, né? Eu creio que esse homem, como ele disse mesmo, e Jesus falou para ele, né? Jesus respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Olha a promessa que o Senhor Jesus tem, né? Fez para esse homem, sabendo que era um malfeitor, sabendo que era uma pessoa que fazia as coisas erradas, mas foi crucificado juntamente com o Senhor Jesus. E a alegria sobre essa palavra é saber que ali, naquele leito, naquele momento ali, né? Jesus disse: você estará comigo no reino, no paraíso. Amém? Então me alegra o meu coração que mesmo naquela situação, olha só, mesmo naquela situação, o Senhor Jesus tinha a certeza que aquele homem seria salvo juntamente com ele. Amém? Glória a Deus. Quando Jesus estava na cruz, um dos homens que foram crucificados ao seu lado se arrependeu e disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Foi essa a leitura que eu fiz para você. Então Jesus disse para ele:
eu lhe garanto, olha só, hoje você estará comigo no paraíso. Olha a promessa que Jesus fez para esse homem. E está lá no versículo de número 45, que eu li para vocês 2 vezes. Amém? Amém, igreja? Amém. Você consegue entender? Olha só, até na crucificação, no último instante, ali, pregado na cruz, ainda ganhou uma alma para Jesus. Talvez você não consiga entender, compreender a grandiosidade que eu creio que foi esse momento da crucificação de Jesus. Sabendo que havia 2 homens que seriam crucificados, foram crucificados justamente com o Senhor Jesus, e a gente vê pela palavra que eram 2 homens. A gente vê pela palavra que um somente reconheceu de quem era Jesus naquele momento. Hoje, a gente pode trazer essa palavra para os dias de hoje, amados. A gente fala de Jesus, fala, e muitas vezes as pessoas dizem que conhecem a Jesus. Todos nós conhecemos a Jesus, muitas vezes somente pelo nome, mas saber quem é Jesus, quem é Jesus na nossa vida, é diferente. Nós podemos ter a certeza que quando eu e você, nós temos Jesus no nosso coração, a graça do Senhor, ela nos alcança. Jesus está aqui nessa noite. O Espírito Santo de Deus está sobre as nossas vidas. E nós declaramos nessa noite os céus abertos sobre esse ambiente, sobre esse local, sobre a sua vida. Amém? O que nós queremos? Nós queremos ser salvos. Mas para sermos salvos, há um procedimento, há um caminho a seguir. E eu quero falar para você que, se você entende, que Jesus foi crucificado naquela cruz, eu quero dizer para você, amados, assim como aquele homem pediu perdão para o Senhor, eu quero dizer para você, não desista das pessoas. Por que você está falando isso, pastor? Porque muitas vezes, eu e você, nós temos uma meta, nós queremos ganhar almas para o reino do Senhor. Mas muitas vezes no caminhar, na caminhada, a gente acaba esquecendo muitas vezes. A gente acaba desanimando, porque a gente convida, vai ou não vai, convida, vai ou não vai. Mas eu quero dizer para vocês, amados, não desista do plano do Senhor sobre a tua vida. Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, e o Senhor, o nosso Deus, está aqui nessa noite. Podemos descrever o que aconteceu com aquele homem, com uma conversão no leito de morte, ou seja, lá na cruz. Mesmo lá na cruz, sabendo que ia ser crucificado, ele entendeu, porque ele perguntou para Jesus, e Jesus respondeu que hoje mesmo estaria com ele no paraíso. Então é maravilhoso quando a gente tem a certeza, de saber que mesmo no último dia da vida de Jesus, sendo lá numa cruz, ele ainda teve a oportunidade de ganhar uma alma para Jesus. Amados, ganhar uma alma para Jesus hoje é algo tremendo, é algo maravilhoso, é algo que traz alegria no nosso coração. Por que eu estou falando isso? Porque muitas e muitas vezes, amados, eu e você, a gente acaba qual é a palavra? A gente acaba esquecendo que para onde eu quero ir, nós gostamos, a gente quer levar outras pessoas a caminhar juntamente com o Senhor. Nós não sabemos da vinda do Senhor. Escute, é um ponto de interrogação. Nós não sabemos a vinda de Jesus. Nós sabemos que Ele virá. A palavra do Senhor diz até que Ele venha, mas nós não sabemos o dia, nem a hora, nada nós não sabemos. Somente o Pai sabe. Então,
não desista. Continue firme buscando a presença do Senhor, buscando conhecimento da palavra, se firmando na palavra, né? Não vamos nos misturar com esse mundo, que esse mundo não nos oferece nada, a não ser somente retroceder. Você que está na casa do Pai, você que está firme com o Senhor, né? Já foi tão difícil nós chegarmos até aqui, e agora que nós estamos aqui, amados, espere mais um pouquinho só. A vinda do Senhor é breve. O Pai, Jesus, está descendo as escadas, e é uma preparação para a nossa vida. Amém? Olha só, e isso nos dá uma esperança para aqueles que talvez desistiram de alguém, que é eu e você, que não sente necessidade de Deus, ou pelo menos pensam que aquela pessoa não precisa de Jesus. Olha o julgamento, muitas vezes nós acabamos julgando as pessoas, e não é o nosso papel julgar. O juiz é o Senhor, não é verdade? Então a gente tem que fazer o quê? É falar do amor de Deus, é falar do amor de Jesus para as pessoas, continuar falando. É isso que o Senhor quer. O Senhor, amados, nós como discípulos de Jesus, nós temos a obrigação de falar do Pai. Não adianta nós acharmos que nós estamos dentro de uma igreja e é só para mim, é só para mim, é só para mim. Não, amados, é para todos. O Evangelho, Jesus veio para todos. Para todos Jesus veio, né? Inclusive para esse homem que foi crucificado juntamente com Jesus. Houve um arrependimento, um verdadeiro arrependimento na vida desse homem. E hoje, amado, hoje, muitos estão se arrependendo, mas não querem a cruz, fogem da cruz, não querem a cruz. Por quê, pastor? Porque a cruz é pesada. Mas essa cruz não fui eu que carreguei, essa cruz quem carregou foi Jesus. E foi por mim, foi por você, foi por nós todos aqui, ó. Ou você acha que foi uma cruz de isopor? Foi madeira mesmo. E ali, nessa cruz, o nosso Jesus foi crucificado. Eu quero dizer para você, amados, vamos reconhecer a grandiosidade do que Deus fez pela nossa vida. E eu quero dizer para você aqui, ó, não pare de orar por tal pessoa. Quantas pessoas talvez esteja aí no teu pensamento, em querer ganhar essa alma para o reino, né? Existem pessoas no nosso pensamento. A minha família, eu preciso que escutem mais um pouco da palavra. Assim é eu, assim é você. Talvez você tenha alguém em mente aí que, meu Deus, eu preciso falar do amor do Pai para essa pessoa. Por isso que eu coloquei aqui, ó, não deixe de orar por essa pessoa. Continue orando, continue buscando a presença do Senhor. Deus, Ele é grande, Ele é poderoso. E se você acha que você é incapaz de ganhar uma alma para o reino do Senhor, amados, não pense desse jeito. Não pense desse jeito. Jesus, Ele te ama. Ele morreu por mim, morreu por você. Hoje estamos aqui, ó, celebrando a ceia do Senhor. E vamos comer do pão, vamos beber do suco e vamos ser renovados. A cura, a restauração, a transformação, ela pode vir a partir de hoje na tua vida. Amém? Amém. Ela poderá vir a partir de hoje na tua vida. Amém. Então creia somente. Jesus está aqui. Kleber, tu é uma bênção do Senhor. Amém? Continue firme. Deus vai te exaltar em nome de Jesus. Eu creio. Amém? Jesus é maravilhoso. Amados, tenho escutado muitas histórias de pessoas chegando até Cristo pouco antes de falecer. Olha o que eu quero trazer para você nessa noite. É o que aconteceu comigo. Minha mãe não chegou. Olha o que eu vou dizer para você. Eu quero que você preste bem atenção. Minha mãe, é o que está acontecendo nesse mundo. Minha mãe
não chegou a Cristo até um mês antes de ir para o céu. Você conseguiu entender? Vou repetir. Minha mãe não chegou a Cristo até um mês antes de ir para o céu. O que eu quero dizer para você nessa noite? Amados, minha mãe estava no PA, eu fui lá, e eu creio que se ela tivesse morrido, ela não... Quem sou eu para julgar, tá? Quem sou eu para julgar? Mas, pelo andar da carruagem, eu não sei se a minha mãe seria salva ou não. Mas chegou a minha vez, chegou a minha oportunidade de estar com ela lá no PA e nós fazermos a oração. Se ela aceitaria o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu quero dizer para vocês que foi uma bênção aquela tarde lá. Amém? Mesmo a minha mãe falecendo, trouxe alegria no meu coração, porque eu, como filho dela, como filho de Deus, eu tive a oportunidade de escutar a minha mãe confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Era o último momento ali naquele leito lá do PA, eu creio que era o último momento, e foi a única oportunidade, né? Naquele momento, daquele estado que ela estava, e ela foi salva. Eu digo isso para você, amados, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que estão doentes, pessoas que estão em leito de hospital, com enfermidades, né? Quase morrendo. Mas eu quero dizer para você, se tem um lugar que se ganha almas para o reino do Senhor, é o hospital. Sempre tem uma oportunidade, sempre tem uma pessoa que fala de Jesus para aquelas pessoas que estão lá, né, mal. Então, eu fui um felizardo, eu tive a oportunidade de fazer a oração com a minha mãe, e a minha mãe, pela misericórdia do Senhor, eu creio que foi salva. Amém? Olha só, e eu, como eu falei para você, né, e eu como cristão, orei por ela por muito tempo da minha vida. Ou seja, talvez você esteja sentindo exatamente isto nesse instante, a sensação de alguém que você conhece e nunca reconhecerá, olha só, e nunca reconhecerá Cristo. Ou seja, mas precisamos falar mais. Mas você pode estar, eu quero voltar ali, ó. Talvez você esteja sentindo exatamente isto, nesse exato momento, a sensação de que alguém que você conhece nunca reconhecerá Cristo. Escute o que eu quero falar para você. Nós estamos errados se nós pensarmos assim. Nós não podemos pensar assim, achar que aquela pessoa lá, toda problemática, não tem chance. Todos nós temos chance. Todos nós temos chance de reconhecer Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Às vezes a gente fica, né, de boca aberta, muitas vezes, dizendo, o que? Aquele? Mas olha, jamais ele vai reconhecer Jesus. Nós estamos errados, amados. Talvez eu não ganhe essa alma para o reino do Senhor, mas você poderá ganhar. Aleluia. Sempre tem alguém, Deus sabe certo quem são as pessoas. Não é verdade? Às vezes, talvez você tenha falado de Jesus para essa pessoa que a gente colocou aqui, né? Podemos falar e não acontecer nada. Chega uma outra pessoa, fala do amor do Pai, fala de Jesus, e essa pessoa reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, não vamos pensar dessa maneira, achando que aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher, aquele jovem, aquela alma que está lá, que não tem chance de conhecer Jesus. Tem, amados, tem. Talvez eu não ganhe, mas o Kleber ganhe. Talvez eu fale de Jesus
para essa pessoa diariamente, mas não aceita. Mas chega, fala com o Kleber, está aqui, ó, esse é o meu testemunho, eu mudei de vida. É isso que nós temos que entender, né? Jesus, amados, Jesus é maravilhoso. E se eu e você estamos aqui, amados, é porque Ele morreu por nós. Ele morreu, presbítero, né? A gente sabe que foi sofrimento de cruz mesmo. Amém? Glória a Deus. Às vezes nós tememos que certas pessoas que faleceram estejam no inferno. Quero repetir para você. Às vezes nós tememos que certas pessoas que faleceram estejam no inferno. Olha só. Mas nós não estamos em posição de dizer quem está ou não está no inferno. Nós não sabemos, mas muitas vezes nós escutamos muito. Nós sempre escutamos, não é verdade? Quantas vezes nós escutamos assim, ó, pessoas que faleceram, que isso e aquilo, aquela pessoa foi para o inferno. Nós não podemos abrir a nossa boca em relação a isso, porque nós sabemos, amados. Foi o caso da minha mãe. Quantas pessoas que conheciam a minha mãe, talvez disse, a dona Carmen não foi para o reino dos céus. Foi, recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador no último dia. Então, nós temos que ter a certeza daquilo que nós queremos. Nós precisamos ter a certeza que eu e você, amados, nós somos cristãos. Nós somos pessoas que gostamos de almas, que gostamos que o reino do Senhor seja povoado. Não fique com o evangelho somente para você. Fale do amor do Pai. Fala do teu testemunho, né? Você tem um testemunho maravilhoso. Todos nós temos um testemunho. Vamos fazer do Evangelho um verdadeiro Evangelho. O Evangelho de Cristo. O Evangelho que traz sofrimento. Nós sabemos que o Evangelho muitas vezes traz sofrimento, mas ele traz muita alegria para a nossa vida. E hoje o Senhor está falando conosco. Quem está aí no teu pensamento? Quem você gostaria que estivesse aqui nessa noite e que pudesse fazer uma aliança com o Senhor? Amados, a aliança não é de qualquer jeito, não. Estar na presença do Pai não é de qualquer jeito, não. O cristão, para alguns, cristão virou moda ser cristão. Virou moda. Mas a gente vê em rede social que não é nada disso. Caminhar com o Senhor, caminhar com Jesus é a melhor coisa. Mas quando nós temos uma verdadeira aliança com o Pai, Deus, Ele te ama. Amados, se Deus ama nós, imagina o seu filho, o seu único filho, Ele entregou para morrer numa cruz por mim e por você. Talvez a gente não tenha noção, amados, do que Deus fez. Talvez Deus tenha sofrido, porque eu creio que Deus sofreu entregando o seu único filho. E Jesus, amados, ele chegou um momento que ele disse: afasta de mim esse cálice. Mas ele foi para a cruz, mesmo sabendo, mesmo sofrendo, mesmo dolorido, mesmo machucado, ele continuou. E às vezes, nós, cristãos, por qualquer coisinha, nós estamos parando. Por qualquer coisinha, qualquer briga, qualquer discussão, eu não vou mais para a igreja. Não é verdade? Eu creio que você conhece pessoas assim. O pastor pregou, aquela pregação foi para mim, eu não vou mais naquela igreja. A pastora pregou, eu também não vou naquela igreja, ela pregou tudo para mim. Não é assim, não é assim. A palavra do Senhor diz que quando nós temos uma aliança com o Senhor, nós teremos aflições. Olha o que nós estamos vivendo, amado. Olha os noticiários diariamente, as notícias que estão acontecendo. Olha o que está acontecendo no mundo, lá na Nigéria.
pessoas e mais pessoas, cristão e mais cristão morrendo porque disseram: não, Jesus é o meu Salvador, estão morrendo. E não é só na Nigéria não, mas é no mundo todo. Eu não sei se você se preocupa com isso, eu fico preocupado com isso. Isso é lá no outro lado do mundo. Você consegue entender se esse comunismo mesmo acontecer de verdade? Nós precisamos orar por essa nação, precisamos orar pela nação brasileira, precisamos orar pelo povo de Israel, nós precisamos orar mais pelos nossos familiares, por pessoas que muitas vezes já estavam aqui em cima do púlpito, pessoas que desistiram de Jesus. Não faça isso, amado. Se você tiver na sua mente em querer desistir, você vai retroceder, e não é isso que Deus quer de nós, não é isso que Jesus quer da minha vida, para a nossa vida. Amém? Amém. Olha só, é possível que alguém que você tenha compartilhado o Evangelho, para quem você tenha falado de Jesus, tenha colocado a sua fé em Cristo no último momento da sua vida. Eu quero repetir: é possível que alguém com que você tenha compartilhado o Evangelho, para quem você tenha falado de Jesus, tenha colocado a sua fé em Cristo, ou seja, no último momento da sua vida. E você ficará, olha só, você ficará bastante surpreso em ver essa pessoa em glória um dia. E isso traz alegria para a nossa vida. Isso traz alegria para a nossa vida, amados. Amados, tem algo que eu amo fazer, é falar do amor do Pai. O pastor é falho? Muito falho. Nós somos falhos. Nós somos falhos, meu Deus. Mas uma coisa o Senhor tem conosco: o amor dele, e o Senhor tem um compromisso. Nós temos um compromisso com o Senhor. Nós temos um compromisso com o Senhor. Hoje, como discípulos, amados, nós estamos muito parados. A gente vê que na época, quando Jesus estava nessa terra, andou por essa terra, o sofrimento dos seus discípulos. E hoje nós temos uma igreja bonita, eu acho bonito isso aqui. Nós temos um ar condicionado, nós temos uma cadeira, tem uma aguinha gelada, tem um banheiro cheiroso. E na época dos discípulos, como é que era? Você já procurou saber como era na época dos discípulos? Era terrível, mas eles não desistiram, eles continuaram a pregar o Evangelho. Mesmo que dos 12 discípulos, somente um morreu de morte natural, que foi o João, que viveu seus últimos dias na ilha de Patmos, enquanto que os outros discípulos, todos eles morreram enforcados, cerrados. Pedro, olha só, Pedro foi crucificado, e Pedro não se achou digno de morrer como Jesus morreu, ou seja, assim, ele pediu que fosse de cabeça para baixo. Não sei se você sabe disso. Pedro foi crucificado, mas ele pediu que fosse crucificado de cabeça para baixo. Consegue entender a glória dessas pessoas? Amados, eu creio que nós vamos nos encontrar ainda, em nome de Jesus. Amém? Eu acredito que haverá muitas surpresas quando chegarmos no céu, no reino do Pai. Sabe aquela pessoa
haverá surpresa, amém? Eu creio que haverá muita surpresa. Então, olha só, eu quero falar para você nessa noite. Simplesmente, não desista das pessoas pelas quais você está orando. Ore mais um pouquinho, ore um pouquinho mais, amém? Quem sabe estarão juntamente conosco. Aqui na quinta-feira, amados, nós temos o culto de oração. É um culto que nós trazemos os nossos problemas, na verdade. Aqui a gente ora, clama ao Senhor. E aqui você está em oração. Aqui você ora por pessoas que talvez você nem conheça. Aqui você ora pelo teu parente, pelo pai, pela mãe, pelos filhos. Eu estou orando. Eu faço questão de orar. Então existe uma oportunidade na semana. Quer dizer, todos os dias nós temos a oportunidade, não é verdade? Nós podemos orar diariamente. Mas a quinta-feira é um dia especial que nós aqui se reunimos e nós estamos orando em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Para encerrar, não pare de orar por tal pessoa, como eu falei para você. Ou seja, Jesus, Ele conta com você. Jesus, Ele conta com você. Ou seja, ame o seu próximo. Vamos amar o próximo um pouco mais, né? A gente sabe que tem muitas pessoas que estão pela bola 7, como a gente chama, né? É bola 7, bola 8, não sei. Mas é justamente isso. Pessoas que estão morrendo, amados. Pessoas que já desistiram de si próprios. Pessoas que não querem mais viver. Pessoas que já colocaram a sua vida diante do Pai, diante de Jesus, que não querem mais viver. Pessoas que se decepcionaram. Pessoas que perderam familiares. Pessoas que perderam tudo na vida. É essas pessoas que eu creio que nós precisamos resgatar. Os doentes, né? As pessoas, os alcoólatras, os viciados, amados. Quantas pessoas que eu conheço que estão nessa situação? Quantas pessoas que precisam de um abraço? Um abraço teu pode ser uma alma salva. Lá no Silk, amados, lá no Silk, se vocês soubessem a situação que as pessoas, elas vão para esse seminário, quando elas chegam lá na segunda-feira, é incrível a fisionomia das pessoas, todo mundo nervoso, todo mundo, nossa, mas no decorrer das ministrações, as coisas vão mudando para as pessoas, e chega na quinta-feira, as pessoas estão alegres, felizes, estão satisfeitas, porque um seminarista quando vai lá, um seminarista, quando ele vai lá, ele quer resolver o problema dele, e a Bíblia diz que quando Moisés saiu do Egito, Moisés disse que não deixaria uma unha sequer. Esse é o nosso lema lá. Eu tenho dito para as pessoas que eu faço o atendimento, escuta, você tem a oportunidade de sair daqui livre, você tem a oportunidade de deixar todos os teus pecados aqui, e aí acontece a transformação, e a gente fala lá para eles, escuta, irmão, não deixa uma unha sequer, Moisés não deixou, Moisés não deixou, e aí você sente que a pessoa quer ser liberta. É isso que nós fizemos lá no Silk, Ministério de Libertação, de Cura, amados. 400 pessoas, todas, eu creio que foram atendidas. Todas essas pessoas tiveram uma revelação do Senhor para a sua vida, mas ao mesmo tempo se limparam, saíram, não carregam mais o peso, a consciência está limpa. E nós podemos fazer isso mesmo. Nós pessoalmente, nós podemos fazer isso. Sabe aquele negócio que a gente faz muito, sabe? Eu era assim, fazia um pecado hoje, pedia perdão para o Senhor, amanhã fazia de novo. Consegue entender?
sem entendimento. Mas nós precisamos entender que o pecado ele tem que ser confessado. Ele tem que ser confessado. Amém? Amém. Mesmo no último instante, o arrependimento sincero abre a porta da misericórdia. Eu vou repetir. Mesmo no último instante, o arrependimento sincero abre a porta da misericórdia. Amém? O que a gente pode pensar nisso? A esse homem crucificado lá na cruz. No último momento ele se arrependeu. Foi o último momento dele que ele teve em vida. E houve o arrependimento desse homem. A cruz, amados, a cruz, ela revela dois caminhos diante do sofrimento. Dois caminhos. Endurecer o coração ou humilhar-se e confiar. Todos nós, eu e você, todos nós estamos diante da cruz. Nós estamos diante da cruz. E é a cruz de Cristo que foi manchada de sangue. É essa cruz que está no momento nos salvando. Mas precisamos permanecer. Não sabemos do dia de amanhã. Nós não sabemos, mas o Senhor sabe. Então, prepare o teu coração. Prepare a tua vida para esse dia glorioso da volta de Jesus. E eu creio, amados, eu creio que quando Jesus voltar, como eu falei ali para você, lá nós teremos surpresas. Muitas surpresas nós teremos. Não desista, continue firme, buscando ao Senhor, buscando a presença do Pai. Pastor, está tão difícil. Eu sei, amados, eu sei. Há muitas pessoas com situações difíceis, mas você está seguindo um Deus do impossível. Entenda isso. Você tem o Deus do impossível junto de ti. Peça ajuda para o Senhor. Peça ajuda, Ele vai fazer grandes coisas para a tua vida. Mas nós não podemos retroceder, amados. Nós não podemos retroceder. O Senhor está aqui nessa noite. Eu creio que o Senhor está aqui nessa noite. O Senhor está guardando a tua vida, os teus pensamentos. Sabe quando acontece problemas familiares? Recorra ao Pai, recorra a Deus. Sabe aquele problema financeiro? Recorra ao Pai. Ele vai te dar uma direção. Ele vai te dar uma direção. Tenha certeza disso. Há leis a ser cumpridas. No mundo espiritual, há leis a ser cumpridas. Você está cumprindo? Amém? Será que você está cumprindo as leis? Nós estamos num momento, amados, de aprendizado. Deus está trazendo revelação para a igreja. E Deus quer isso de nós. Que a gente retorne, que a gente faça um verdadeiro techuvá. É o retorno das origens. Amém? E esse retorno das origens, amados, isso me deixa alegre, porque você entendeu isso. Você entendeu que o techuvá é o retorno, não é verdade? Então eu quero dizer para você, mais uma vez, todos nós estamos diante da cruz. Amém? Essa é a palavra que eu queria trazer para você nessa noite, mas eu quero que você entenda algo do Senhor. Nós não temos o direito de julgar, amados. Nós não temos o direito de julgar. Ah, aquela pessoa foi para o inferno. Ah, aquela pessoa não dá mais. Ah, porque aquela... Não, amados, não. Haverá um juiz. Haverá um juiz nesse dia. Eu passarei pelo juiz. O nosso querido irmão Francisco vai passar pelo juízo também. Mas eu quero que você vá consciente e não vá com uma mala cheia de iniquidade. Abra essa mala, liberte-se.
Olha, amados, eu digo uma coisa para vocês. Nós estando num seminário de 400 pessoas, o que essas pessoas querem é ser libertas. Elas querem ser libertas. Talvez você já passou por isso. As pessoas querem ser libertas. As pessoas não aguentam mais o fardo. A Bíblia diz que Jesus tem um fardo leve para a nossa vida. A Bíblia diz, né, lá em Mateus 11:28, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu, Jesus, aliviará. É isso que Jesus quer de nós. Esse é o primeiro passo. Descarregue o teu fardo. Confesse o que tem que ser confessado. Vá limpo. Amém? Então eu vejo 400 pessoas querendo ser libertas, amados. É um trabalho maravilhoso que se faz. É maravilhoso. Acho que foi mais de 50 pessoas que aceitaram Jesus, né, pastora? Foi, né? Mais de 50 pessoas aceitaram Jesus. E os outros? Os outros já tinham uma aliança com o Senhor. Os outros tinham uma aliança com o Senhor. Eles foram lá para quê? Para se limpar. Para tirar aquela unha. Para tirar a unha? Não. Foram para se libertar. E é isso que nós temos que fazer. Aproveitar esse momento. Esse momento é grande, esse momento é maravilhoso. Amém? Se coloque de pé, em nome de Jesus. Glória a Deus. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. E nessa noite, noite de ceia do Senhor, eu quero orar juntamente com você nessa noite. Quero pedir para Deus, eu quero pedir para o Espírito Santo de Deus, de mais uma vez, somente o Espírito Santo de Deus é que nos convence do pecado. Pai, é no teu nome, Jesus. É diante da tua presença nessa noite, que mais uma vez, Pai, nós viemos diante da tua presença e colocamos, Pai, as nossas necessidades diante da tua presença. Que o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, que Ele olhe para cada vida que está aqui nessa noite. Hoje é uma noite de celebração. Hoje é uma noite da ceia do Senhor. Comeremos do pão e tomaremos o suco. E eu creio, Pai, que o Senhor pode curar, restaurar, que o Senhor pode transformar, Senhor, vidas aqui nessa noite. Nós entregamos tudo a Ti, Pai. Por quê, Senhor? Porque nós reconhecemos que tudo vem do Senhor para as nossas vidas. Então, Pai, é com muita alegria, Pai, que mais uma vez, Pai, nós estamos aqui orando, clamando ao Senhor, colocando, Senhor, cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança na Tua presença, pedindo que o Espírito Santo de Deus venha nos abraçar, que o Espírito Santo de Deus venha nos convencer que somos humanos, somos falhos, mas em nome do Senhor Jesus, Pai, eu creio, Pai, que o Senhor há, Pai, de completar a obra na vida de cada um, Senhor. Eu creio, Pai, que o Espírito Santo de Deus irá nos convencer para que nós não venhamos a desistir, que nós venhamos a continuar a buscar a presença do Senhor. Por isso eu me alegro, Senhor, nessa noite. Por isso eu me alegro, Pai. Aqui estão, Senhor, os Teus filhos, Pai. Pai, se houver alguém enfermo aqui nessa noite, nós estamos reivindicando a Tua palavra. O Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. E em nome do Senhor Jesus, nós reivindicamos essa palavra sobre a vida, Pai, de cada um aqui nessa noite. Cada pessoa que veio buscar a presença do Senhor, cada pessoa que veio celebrar a ceia do Senhor, nós colocamos diante da presença do Pai e nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus?